Augusto. Hoje, mais uma vez aqui no Jornal da Band, com alegria, com muita satisfação, nós estamos recebendo o vereador mais votado em Sorocaba no último domingo. Vereador Caio Oliveira, foram 12.090 votos. Caio, que nascido em Sorocaba, nasceu em Sorocaba, trabalha na política já há um bom tempo, passou a sua infância e adolescência no bairro do Jardim Iguatemi, estudou em escolas públicas, formou em tecnologia e logística pela Universidade de Sorocaba. E é um jovem político, a gente fala tanto sobre renovação na política e o Caio vem desenvolvendo o seu trabalho. Na eleição anterior foi suplente do seu partido, né? Esteve na Câmara nos últimos 1 ano e meio, acho que foi mais ou menos isso, que esteve na Câmara o Caio, e agora foi o vereador mais votado em Sorocaba. Um detalhe interessante, porque, Caio, você foi suplente, exerceu a atividade de vereador por 1 ano e meio, e aí você tenta a sua reeleição com 12.090 votos. Repito, na história da cidade, nenhum outro vereador havia chegado a esse número. Você, inclusive, ultrapassou o prefeito Rodrigo Manga, que quando foi reeleito o vereador chegou a 11 mil e poucos votos, né? Você conseguiu hoje conquistar esse número de votos. Então, mais uma vez, parabéns, obrigado por estar conosco e essa expectativa. Você trabalhou bastante, percorreu a cidade, enfim, foi votado praticamente em todos os bairros da cidade, fez esse mapeamento, conferiu, é fruto do seu trabalho. Então, parabéns, e fala um pouco dessa sua expectativa e dessa, esse prazer em primeiro lugar, né? Porque claro que tem trabalho, mas um prazer de ser o vereador mais eleito da cidade. Boa noite, Paulinho, Douglas Vale, Ed Passos, o Sérgio Léo que está acompanhando também, o Marcelo, meu assessor, meu chefe de gabinete, foi meu coordenador de campanha que está aqui também. Em nome dele eu já agradeço a toda a minha equipe, ninguém faz nada sozinho e nós sabíamos de um desafio, Paulinho, de ter 1 ano e meio de mandato, vim de suplente, né, quando o Vitão do Cachorrão ganhou de deputado, e assumimos a vereança em março de 2023 e nós sentamos com a nossa equipe e planejamos, olha, nós temos, como se fosse uma corrida e nós estamos atrasados nessa corrida, então nós precisamos mostrar que existe um vereador novo na cidade, que esse vereador ele é acessível e atende a população. Então nós iniciamos um trabalho atendendo a população todas as segundas-feiras. Esse trabalho iniciou lá no nosso gabinete, todas as segundas a partir das 9 da manhã até 5, 6 da tarde. Começou com 60 pessoas aparecendo lá, 80, 100, ficou pequeno o nosso gabinete, daí nós tivemos a estratégia de abrir um escritório. Mas eu sempre frisei, Paulinho, que eu nunca queria ser um vereador de bairro, de uma região, né, de um distrito. Eu falei, eu quero ser um vereador da cidade, então não vou ter bairro para isso. Então nós fizemos questão de abrir o escritório no centro da cidade, próximo do Terminal Santo Antônio, e ali nós pegamos um escritório maior e ficou pequeno também. Graças a Deus, né? Nosso trabalho começou boca a boca, muita gente falando, olha, tem um vereador que atende, ele é super simpático, é solícito, corre atrás, né? É trabalhador. E aí começou 150, 200 e agora nessas últimas semanas aí, estava dando de 300 a 400 pessoas por segunda-feira no nosso escritório. Então, nós entendemos que viria uma proporção grande de votos, até pela resolutividade dos casos que a gente conseguia intermediar. E aí veio a grande surpresa, né? Que nós fizemos a história, quando o Manga teve 11.471 votos, eu fui assessor dele, eu era assessor dele em 2016, então a escola foi boa, né? Nós tínhamos a receita do bolo, já conhecíamos o caminho, então eu peguei aquilo que era bom, que era produtivo, né? Coloquei um pouco das minhas ideias nisso, as estratégias que nós usamos na campanha deu muito certo e nós acabamos conseguindo bater esse recorde aí de 12.090 votos para a glória de Deus. Agora, Caio, você começa ao lado do Rodrigo Manga ali, assessor, enfim, enquanto o Rodrigo Manga era vereador, então você foi aprendendo ali os macetes, enfim. E na eleição passada, você se jogou candidato, né? Mas você usava o Caio Manga. E você é sempre conhecido por Caio Manga, por estar ali com o Manga. E aí você vem como Caio Oliveira assumindo o seu nome de verdade, mostrando a sua personalidade. Quando é que você falou, opa, vou deixar de usar o Manga, vou assumir a minha personalidade? Exatamente por isso, para que eu tivesse a minha própria personalidade, né? Mas você usou o nome do Manga na campanha, agora descartou. Não foi isso. A forma que eu era conhecido por ser assessor do Manga, né? Eu visitava muitos bairros com o Manga, eu estava sempre presente com ele, então as pessoas salvavam o meu contato no celular, por não lembrar às vezes do nome da assessoria, são muitos
muitos nomes, colocava Caio do Manga. Então as pessoas salvavam o meu contato assim. Então quando ia indicar, qual Caio que você está falando? Ah, o Caio do Manga. Então foi a forma de nós mostrarmos que era candidato a vereador, que era o Caio do Manga. Quando nós assumimos a cadeira de vereador, o nome Manga era muito forte na cidade, já vinha para uma projeção de reeleição. Então eu falei, eu preciso ter essa independência para que as pessoas entendam que existe o Caio, que é vereador, para não confundir, porque muita gente não acompanha política, então muita gente falava que era o filho do Manga que estava entrando vereador, que era o irmão do Manga, elas não assimilavam isso, então eu precisava mostrar essa independência, né, do nome Caio Oliveira e também da responsabilidade, porque qualquer ato que eu tivesse poderia respingar com o nome dele. Então eu tomei essa responsabilidade, arrisquei isso, porque, né, outro, talvez no meu lugar, acharia mais cômodo continuar com o nome dele. Então, mas muita gente ainda conhece, fala Caio Manga, virou até uma brincadeira. O Manga é meu padrinho político, foi através dele que eu conheci a política, eu vi que através da política a gente potencializava ajudar as pessoas, então foi ele que me ensinou, eu tenho muita gratidão por tudo que ele me ensinou nesses anos todos e foi somente por isso a questão do Caio Oliveira, para que eu pudesse ter a independência do meu trabalho. Tá certo. Caio, obrigado mais uma vez, parabéns por dar continuidade ao trabalho na Câmara, e a Câmara aí continua com os trabalhos. Eu vou entrar um pouquinho no trabalho da Câmara, depois a gente volta a falar um pouquinho nessa carreira política, mas a Câmara continua com as audiências públicas falando sobre o orçamento do ano que vem. E alguns números têm chamado um pouco a atenção aqui. Você, como presidente das audiências, presidente dessas sessões, tem chamado a atenção também alguns números. Por exemplo, lemos agora há pouco um desses números, 446 milhões de reais para a pasta de mobilidade urbana. Dia desses nós lemos um outro número aqui que chamou bem a atenção. Inclusive, Paulo Roberto me perguntou fora do ar, esses números são esses mesmos? Quer dizer, os números têm chamado um pouco a atenção. Como é que vocês estão analisando isso lá dentro do Legislativo? Nós estamos ainda no projeto de audiências, né? Ontem tivemos a nova audiência pública, na sexta-feira temos nova audiência, na segunda-feira as secretarias estão apresentando, né, que é a Lei Orçamentária Anual de 2025, onde destina aí o orçamento do município. A cidade tem crescido muito, expandido muito, principalmente agora a gente vai discutir também o plano diretor e ainda esse ano, né, nós temos uma audiência pública já tem uma marcada. Novidade importante aí nesse plano diretor, nós falamos aqui ontem, né, deste prédio que possivelmente pode ser construído aqui em Sorocaba, mas isso daqui a pouquinho. Esse aí acho que na verdade tem que perguntar para o prefeito, para mim também foi novidade, né? Mas nós temos já audiências públicas também referente ao plano diretor. A cidade de Sorocaba tem crescido muito, tanto verticalmente, né? E nós precisamos muito na área da mobilidade, nós precisamos trabalhar muito nessa área de mobilidade. Vocês, acredito que praticamente todos os dias têm as reclamações de trânsito na cidade. Pelo que a gente tinha conversado tanto com a Secretaria de Planejamento quanto a Secretaria de Mobilidade, há alguns meios e mecanismos que querem interligar alguns bairros para desafogar avenidas. A gente vê isso muito depois que veio o BRT, o quanto prejudicou a mobilidade no sentido de diminuir uma via, né? Tanto na Itavuvu quanto na Ipanema. Então, a interligação desses bairros vai ser muito importante, por isso que a gente está vendo bastante obra de viadutos na cidade. Tem ali também, nós tivemos uma reunião, né, com a Secretaria de Mobilidade nos últimos dias, naquela região do Ibiti do Passo, onde tem um afogamento muito grande de veículos ali, né? E já tem uma previsão de obra, nós estamos conversando sobre uma previsão de obra onde liga a Camilo Júlio direto com a Tadao Yoshida, para que não precise fazer aquele contorno lá embaixo no posto de gasolina, afogando ainda mais o trânsito ali na frente da portaria 1 do Ibiti. Tem algumas obras de mobilidade que a gente acredita que o orçamento nesse sentido, porque a cidade de Sorocaba necessita muito dessas obras de infraestrutura. Agora, ontem ainda sobre esse tema, né, o Marcelo Regalado, que é o secretário de Finanças, esteve na audiência pública ontem na Câmara, e essa questão do orçamento parece que o orçamento não vai atingir aquele patamar que se esperava, 5,2 bilhões. Existe a estimativa para o ano que vem de 5,8 bilhões, um crescimento aí de 8%. Isso ficou claro ontem?
Deixou claro, eu iniciei presidindo a sessão, precisei passar, né, para o vereador Fábio Simoa, na qual quero agradecer, que foi parceiro no momento lá e assumiu a presidência. Nós estamos conversando com a Secretaria da Fazenda, isso é uma estimativa, acredito que pode sim chegar nesse número e a gente tem trabalhado para isso, né? Ficou bem claro a forma que a Prefeitura quer trabalhar na questão da infraestrutura e a gente acredita que pode sim chegar nesse número. Tá certo. Agora, falando de futuro, Caio, o vereador mais votado, muito se falou, aliás, se falava muito a respeito disso, que o Caio seria um dos mais votados da cidade. Todo mundo no bastidor falava, o Caio vai ser o mais votado, o Caio vai ser o mais votado, e isso se confirmou, né? A sua votação de 12.090 votos. Aí criou essa expectativa, antes, né, 2 semanas antes da eleição, teve aquele trâmite na Câmara, uma tentativa de alterar a idade mínima para ser o presidente, o alvo sempre foi você, todo mundo falava sobre isso, porque você tem 31 anos, e a expectativa é que você fosse o presidente. Então, hoje fechou um acordo, né, que o Luiz Santos será o presidente da Câmara e você será o primeiro vice-presidente. Você confirma, é isso que vai acontecer? Confirmo em primeira mão para vocês, é a primeira vez que eu estou confirmando isso aqui no Jornal da Band. Hoje foi conversado sobre isso. O que aconteceu? Na verdade, esse projeto dos 35 anos, que foi lançado antes da eleição, a gente sabia que era para nos atacar nesse sentido. Não existia conversa com o executivo, não existia conversa que eu seria o próximo presidente. Na verdade, é aquele telefone sem fio, que a fofoca vai acontecendo e vai chegando e vai criando uma história e criou uma proporção muito grande essa história. Só que o que eu me posicionei não era porque, não, eu tenho que ser o presidente ou eu quero ser o presidente. Não era isso. Eu me posicionei na questão do preconceito, referente ao etarismo, né? Que é o preconceito com a idade, seja o idoso ou seja o jovem. Porque na justificativa desse projeto colocava que era por questão de experiência. Mas experiência não quer dizer a idade da pessoa. Então tinha eu com 31 anos, o próprio vereador Vinícius Ait, que tem menos de 30 anos, o Ítalo também tinha menos de 35 anos e, por incrível que pareça, os dois mais votados têm menos de 35 hoje, então isso confirmou, né, a capacidade tanto na área de campanha quanto na área de trabalho, né? Então, eu vi que era algo para nos atacar, mas havia preconceito. Então, nós batemos referente a isso. Eu fiz uma nota de repúdio referente ao preconceito do etarismo e nós conseguimos ali derrubar esse projeto, né? Ele não chegou aí para pauta, ele acabou saindo de pauta antes mesmo de ser votado. Até porque tinha muita característica de inconstitucionalidade nesse processo. Total. Não tinha nem pé nem cabeça, porque para ser presidente da República precisa ter 35 anos, né? Para ser vereador precisa ter 18. Então, e prefeito 21. E prefeito 21. Então, qual a lógica de para ser presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, 35 anos? Então, sempre que me perguntaram, e Caio, você tem a intenção de ser presidente? Você é candidato a presidente? Eu sempre falei que coloquei meu nome à disposição, mas ninguém faz eleição sozinha. Nós temos que compor com um grupo. Nosso Partido Republicanos é a maior bancada, elegeu 7 vereadores, né? Os 6 já se reelegeram, agora entrou a Jussara junto com a gente, pelo Republicanos. Então eu falei, tem que ser uma construção de partido. Nós unimos as pessoas do partido, unimos também com a coligação, com outros partidos. O meu nome foi muito bem positivo, então a gente viu que a negativa de eu não ser um presidente era mais um mínimo de pessoas do que a maioria. Então eu poderia muito bem me colocar à disposição, ser o próximo presidente, porém eu respeitei a história do Luiz Santos. Quero até mandar um abraço para ele, porque o Luiz Santos, todos nós sabemos, sempre teve o desejo, o sonho de ser o presidente da Câmara em Sorocaba. E eu não queria ser o cara que poderia estragar esse sonho dele. Eu acredito que eu tenho uma carreira ainda política pela frente. Nunca tive pressa para isso. Acredito que o meu tempo Deus tem preparado, assim como foi. Não era para eu ter entrado em 2020 vereador. Acabei entrando depois, em 1 ano e meio de mandato, eu consegui mostrar o meu trabalho. A gente fez história na cidade, então eu não tenho pressa para as coisas acontecerem. Respeitei o tempo, acredito que o momento, por mais que eu merecia também, mas acredito que é o momento do Luiz Santos. Vou trabalhar para que ele seja o presidente, nós fechamos esse acordo, nós temos o apoio do majoritário. Oi? Quantos partidos estão apoiando?
Hoje eu acredito que nós temos já os nomes vereadores suficientes aí para a gente fechar a questão e conseguir praticamente todos os partidos. Existe ainda Mas você acredita num segundo nome, numa disputa, por exemplo, ou não? Acredito que a esquerda, né, que a oposição vai fazer o nome deles, como sempre foi feito. É correto hoje a gente falar que a conta é 21 contra 4? Contra 4 não, é 21 de um lado e 4 do outro lado? Estamos quase chegando a isso. Acredito que vai confirmar esse número agora com o próprio governo, né, confirmando também esse apoio ao vereador Luiz Santos, que acho que faz grande diferença e ele merece, vai deixar o seu nome na história da Câmara Municipal, conforme ele sempre sonhou, e eu fico feliz de poder contribuir, fazer parte disso com ele. Acredito que ele é merecedor e depois, mais para frente, a gente pensa Só respondendo aqui, Caio, 2 ouvintes, o Érico Rezende também aqui, o Fábio Nascimento, eles fizeram 2 colocações, é a mesma colocação, na verdade, se o mais votado já não teria essa prerrogativa de ser o presidente da casa. Isso não existe dentro... Não existe. Já existiu, se não me engano, isso, o mais votado já se tornava o presidente. Que era automático, né? Que era automático. Hoje não. Hoje o mais votado, ele preside a primeira sessão, ele dá posse ao prefeito, né? Dá posse aos vereadores ali e depois é feita uma eleição, tanto a eleição de presidente como da mesa diretora e também das comissões da Câmara Municipal. E aí a composição com o Luiz presidente, o restante da composição vai ficar como? Ele vai formar ainda, nós estamos formando. Essa conversa aconteceu hoje, né, Paulinho? Então, por isso que não tenho muitas informações ainda, né? O que nós acordamos, que eu acordei com o Luiz Santos, é que eu seria o primeiro vice-presidente. Então isso já está fechado. Isso já está fechado. Luiz Santos, presidente, você é o primeiro vice-presidente. Exatamente. A partir do dia 1º de janeiro. Até para eu pegar uma certa experiência, né, na presidência, eu acho que isso é bacana, é válido. Como eu disse, não tenho pressa para que as coisas aconteçam, respeito a história dele e vou ajudar a dar essa oportunidade para o Luiz ser nosso presidente e depois, futuramente, quem sabe, eu possa trabalhar o meu nome para vir para a presidência. É importante também que isso já seja logo decidido, falado, porque você tira todas as outras expectativas. Então, já definimos, isso, o acordo está fechado, está sendo costurado dessa forma e, como você bem colocou, os 21 vereadores, com exceto aos 4 vereadores, os 2 do PSOL e os 2 vereadores do PT, que não estariam participando deste acordo político, vamos assim dizer. Então, praticamente tudo acertado, com o Luiz Santos sendo o presidente e você o primeiro vice a partir do dia 1º de janeiro, em substituição ao Cláudio Sorocaba, que ficou 4 anos como presidente da Câmara. E que também faz parte desse grupo, né? Ajudou, nós compomos, quero mandar um abraço para o presidente Cláudio também, que fez esse trabalho nos 4 anos agora e apoiou também, nós decidimos isso juntos. Foi numa conversa conjunta, harmônica, todo mundo entendeu o momento de cada um e foi bem positivo nessa questão. Caio, primeiro me chama atenção, e chama muita atenção, embora você seja um vereador muito jovem, a maturidade com que você trata isso e a maturidade com que você vem tratando algumas situações políticas. A gente acompanha um pouco do seu trabalho lá na Câmara aqui de Sorocaba. E aí, eu quero levar bem para este lado, porque nós tivemos em Sorocaba um vereador muito jovem, 31 anos, vereador mais bem votado. Em São Paulo, o vereador mais bem votado, um sorocabano de 26 anos. O segundo vereador mais votado em Sorocaba também muito jovem. Nós temos um deputado federal muito combativo neste momento, que é o Nicolas Ferreira, também muito jovem. Ou seja, a juventude vai tomando realmente uma proporção muito grande. Queria saber como é que você pretende trabalhar também com esta juventude aqui em Sorocaba, que de repente não buscou ainda se interessar por política, não conhece muito ainda da política. É importante que você já vem de um berço um pouco mais político, já tem um padrinho político, o prefeito de Sorocaba, outros já citados aqui, mas que outras pessoas também busquem esse caminho, conheçam um pouco. Como é que você pretende trabalhar isso também, recrutando esse jovem? Antes de você responder, só um detalhe. Você sabe que todos esses nomes que você citou, sabe que tem em comum? Todos eles são de direita. Exato. Todos de direita. Isso é muito positivo e obrigado pela sua pergunta, porque eu posso contar um pouco da minha história referente a isso. Eu tinha 18 anos, eu não entendia nada de política, eu não me interessava por política, não tinha interesse nenhum.
foi quando eu conheci o manga. Então, como é que o jovem pode se interessar? Quando o político ele dá esse acesso, quando ele vai até o jovem. Então, a gente precisa trabalhar isso, trabalhar a juventude. Hoje a rede social nos ajuda muito. Se você entrar na minha rede social, no meu Instagram, por exemplo, eu tento falar nos meus vídeos de uma forma mais dinâmica. Os vídeos de campanha, por exemplo, eu fiz sempre tomando um café, falando da decisão, do poder de decisão. Eu tentei fazer de uma forma diferente daquela padrão, da pessoa falar direto com a câmera e acabou, para que o jovem pudesse se interessar. Então, acredito que a forma que nós, políticos, principalmente que entraram, agora nós temos a Tatiane Costa, também do PL, que tem menos de 30 anos, também vereadora agora eleita em Sorocaba, com, acredito, mais de 6 mil votos também. Parabéns para ela pelo trabalho que ela exerce, também de direita. E acredito que essa comunicação, para o jovem se interessar, depende de nós alimentarmos isso, mostrarmos para o jovem através da nossa rede social e também na rua, falando com o jovem, falando da importância, porque não adianta nada o jovem reclamar do ônibus que ele pega para ir para a faculdade, ou do valor do passe de ônibus, ou por que o ônibus não está bom, ou se está dando muita volta, mas se ele não se interessa, ele não cobra o vereador. Ele não cobra o prefeito, ele não se interessa, como é que ele vai cobrar? Muitos jovens que, às vezes, com 16, 17 anos, eu achei muito positivo, principalmente nessa campanha. Eu vi muitos jovens de 16, 17 anos tirando o título, falando que conhecia meu trabalho e que queria votar em mim, pelo meu trabalho. Então, isso mostra a importância da gente falar a língua do jovem para que eles possam se interessar, porque o jovem de hoje pode ser o próximo vereador e prefeito de amanhã. Certo. E é importante, né, Douglas? A pergunta realmente é pertinente, porque o que nós mais clamamos? Renovação. E aí você citou vários políticos nesse momento que são muito jovens e que têm uma incidência muito grande, né, sobre os outros jovens. Então, ontem a gente falou aqui com o Lucas Pavanato, ele tem 1.200.000 seguidores. Você pega o Nicolas, foi o vereador mais votado, o deputado federal mais votado do Brasil, né, jovem. Então é importante que haja esse engajamento e que vocês que hoje estão no poder, possam fazer essa transição, fazer com que esses jovens possam, de fato, se interessar pela política, por uma cidade melhor, né, por um estado e por um país melhor. Então, realmente, isso é muito importante que esse trabalho seja feito dessa forma. E o que é legal, Paulinho, é que na conversa que eu tive hoje sobre a presidência com o Luiz Santos, citou esse assunto, entrou essa pauta, né? De ver que está havendo uma nova renovação, né? Está havendo uma renovação na política de Sorocaba, né? Jovens estão começando a entrar e aí isso contou e pesou muito na nossa conversa para que a gente pudesse aí dar essa oportunidade para ele também ser um futuro próximo aí. A gente lembra que na eleição passada o Vinícius Ait, também jovem. O Caio, suplente, jovem. O Ítalo, jovem. Agora nós temos a Tatiana, muito jovem. Então é uma composição bem interessante. De 25 vereadores, nós temos pelo menos 4 ou 5 aí que têm uma idade de renovação. E isso é importante nesse momento, até porque o Brasil precisa dessa renovação. Chega, né, do que a gente chama, e eu ouço falar isso desde que eu era moleque, menininho, a velha política, sempre as mesmas caras, sempre os mesmos cidadãos com a caneta na mão. E quando se vê jovens, mas com essa maturidade que a gente percebe que vocês têm, é importante. Então, que o mandato seja um mandato realmente voltado para esse jovem. Eu agradeço. Eu agradeço, estamos trabalhando cada vez mais para isso, lógico, e o que você fala agora mostra a questão dos 35 anos daquele projeto que foi pautado. Então não precisa ter mais que 35 para ter uma maturidade, para poder trabalhar pela população de Sorocaba. Eu sempre deixei claro duas coisas nesse 1 ano e meio de mandato. Uma é que nós atenderíamos a população todas as segundas-feiras, seríamos um vereador acessível, nós conseguimos mostrar isso, né? E nos fechamentos, nós fazemos um fechamento de gabinete, nós vemos caso a caso, nós temos uma resolutividade de 70% dos nossos casos, e também de eu não ser um vereador de bairro, não ser um vereador da região. É da cidade. É um vereador da cidade. Não, isso realmente não tenha dúvida que é muito importante. Olha, no futebol, tem um treinador de futebol famoso aqui no Brasil, que é o Muricy Ramalho, que ele sempre fala o seguinte: a bola pune.
no caso da eleição, a urna puniu. A urna puniu. Exatamente. A urna puniu. Caio, obrigado pela sua participação conosco aqui. Caio Oliveira, vereador mais votado de Sorocaba, Partido Republicanos, 12.090 votos. Tá para a história da cidade. Parabéns, sucesso e um ótimo trabalho para vocês. Eu que agradeço a oportunidade, Jornal da Band FM, poder falar um pouquinho do meu trabalho, falar um pouquinho da minha história, quem é o vereador Caio. Muita gente ainda não conhece, né? Falou, quem que é esse que tá chegando aí com casado com a Samira, 12.090 votos, casado com a Samira. Aliás, quero mandar um beijo. Aqui. Você citou agora há pouco que você se interessou por política aos 18 anos, quando você conheceu o Manga. Ok. Quem você conheceu primeiro, o Manga ou a Samira? Conheci o Manga, na verdade conheci o Manga. A Samira já trabalhava com ele, já era da assessoria dele. Foi quando o Manga ia ser candidato a vereador, ainda na primeira legislatura, mas eu já tinha meu emprego, fazia minha faculdade, conheci ele na igreja, né? Aí foi através de um projeto social da igreja que ele me convidou para fazer parte, e aí eu gostei, fui seguindo os passos dele, sempre sendo essa sucessão, tanto na liderança dos jovens na época na igreja, depois como vereador, e assim a gente vai caminhando junto aí. Queria mandar um abraço também pro Manga e mandar um beijo pra Samira, minha esposa.